Meus amigos, glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou eu, seu amigo de todos os dias, o mensageiro do Senhor Jesus, e eu venho aqui hoje para te transmitir uma palavra de Deus, uma palavra de fé que vai muito abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se a minha voz está saindo ok aí, que eu estou com a garganta um pouco com infecção, mas estamos na fé aqui, batalhando, lutando, e Deus vai nos honrar no nome do Senhor Jesus. Se vocês têm a voz do pastor, o pastor está, que a garganta do pastor está abençoada, e a gente cuida, mas não tem jeito, pessoal, falando todo dia é assim mesmo, né? É com essa friagem, mas já todo mal está amarrado, está abençoado em nome de Jesus. Primeira virtude do Espírito Santo, Atos capítulo 1, o versículo 8. Por isso que todos nós devemos ser cheios com o Espírito Santo, por causa dos seus atributos, e são vários. Tem os dons do Espírito também, e hoje eu vou falar aqui dos atributos, do poder que esse Espírito tem em nossa vida. Aqueles, pois, está aqui, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos o poder, a autoridade contra toda tentação, contra toda potestade do mal. Então não é que eu sou um homem perfeito, não é isso, mas eu sou um homem cheio da virtude do Espírito Santo. Então eu resisto quando a tentação, porque todo mundo é tentado. Se quem falar que não é tentado, é mentira. A tentação vem para todo mundo, e para mim também vem a tentação. Se até Jesus foi tentado, quem sou eu para não sofrer a tentação? Porém, nós não devemos cair na tentação, nós devemos resistir. Agora a pergunta que eu te faço, para que você faça a reflexão: como é que um ser humano vai resistir à tentação? Com esse poder que é o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele consegue resistir. Agora, o mais forte aqui, pessoal, que Jesus está falando, é que nós somos testemunha dele. Nós vamos dar exemplo de uma vida cristã, de uma vida de santidade para as pessoas, para a minha família, para o mundo. Eu não vou me envolver, eu não vou cair em coisas erradas. O capítulo 4 agora, o versículo é o de número 31. Eu quero falar outro atributo, outro poder do Espírito Santo. No verso 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: e Deus com a sua destra levou o príncipe Salvador para Israel. Desculpe, pessoal, estou lendo outro capítulo, não é isso aqui não. É capítulo 4, versículo 31. Eu pulei o capítulo, né? E tendo eles orado, moveu-se no lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, nós recebemos a ousadia de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Você vai perceber que tem pessoas que às vezes elas conversam sobre muitos assuntos. Algumas conversas nem convém falar, às vezes fala mal de alguém, e Ju fala mal do passado de alguém, fica falando essas coisas. Quer dizer, essa pessoa ainda está ausente da presença de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que nós anunciamos? A palavra de Deus. Nós anunciamos aquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, com ousadia, com confiança. É a palavra inspirada, não tem como explicar aqui. Eu conto um testemunho de uma senhora que o marido dela começou a ir na igreja e não era convertido ainda, algumas coisas parou, ele ainda tinha o vício do cigarro. Só que o que ele fazia? Ele se escondia no banheiro para fumar, que na ideia dele lá, Deus não estava vendo. E um dia a mulher dele, cheia do Espírito Santo, muitos anos orando, pessoal, não foi no primeiro dia, nem no segundo, nem no primeiro ano, eu não me lembro quantos anos, foi muito tempo orando, e ela viu aquela situação, e um dia com ousadia ela falou: fulano de tal, Deus enxerga dentro do banheiro também. E ele conta testemunho que a partir daquele dia, nunca mais ele entrou no banheiro para fumar, foi livre.
Então o que eu entendo? Que o Espírito Santo deu uma palavra de ousadia para ela. Ela não queria ferir o marido e nem perder o marido, mas foi uma palavra de ousadia. Ele não se feriu e nem ficou revoltado contra a igreja, ao contrário, ele se converteu. É essa ousadia que a palavra de Deus está falando. Eu mesmo não tenho capacidade nenhuma, pessoal, admito aqui, de mim mesmo, nenhuma. A palavra que nós ministramos é a palavra que nós acreditamos que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, porque não tem esse negócio. É com o Espírito Santo de Deus que, com ousadia na presença dele, nós vamos anunciando. Anuncie para toda a sua casa, toda a sua família. Vamos no capítulo 11 agora, o versículo 24. Atos capítulo 11, o versículo de número 24, ele diz assim, olha, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Que lindo, pessoal! Quando nós somos cheios com o Espírito Santo, somos homens, mulheres, pessoas, seres humanos de fé. Nós temos a fé no nosso coração, porque o Espírito Santo é que ministra a palavra e alimenta aquela brasa viva e faz a gente ser esse gigante na fé. Então eles eram homens de bem, olha só, pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo e, consequentemente, cheios de fé. Nunca vai faltar fé ao meu coração se eu for uma pessoa cheia com o Espírito Santo de Deus. Eu sempre vou estar fé, sempre vou estar ali diante das adversidades e vencerei todas elas no nome de Cristo Jesus. Esse versículo aqui, eu até ministrei isso na igreja, eu falei, para mim é o mais forte. Capítulo 13, o versículo 52. E eu vou explicar por quê. Deixa eu ler primeiro. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos pessoas alegres, felizes. Somos pessoas realizadas no Senhor, dependente da situação. Pastor, por que esse versículo é o versículo mais forte? Porque nessa época os discípulos, eles viviam uma grande perseguição. Alguns já tinham sido mortos, né? Por exemplo, capítulo 2 diz que o Tiago morreu, arrancaram lá a cabeça do Tiago. O Pedro havia sido preso, não mataram o Pedro, que a igreja fez muita oração, então Deus deu o livramento. Mas você entende isso? Talvez seria o pior momento da era cristã, porque Jesus morreu, ressuscitou, mas não queria que o nome do Senhor Jesus, que a obra de Deus continuasse. Eles mataram Jesus na intenção de que aquilo iria se acabar. Porém, deu ao contrário, né? É a palavra mais pregada no mundo inteiro, é o Evangelho, é a mensagem da cruz e a que mais cresce no mundo inteiro até o dia de hoje. Por isso que a gente não fala que nós somos religião, porque todas as religiões passaram, mas os ensinamentos de Jesus, eles ecoam para a eternidade. Eita, glória a Deus! Mas você está entendendo? Era o pior momento deles, mas mesmo nesse pior momento, alguns sendo presos, passando fome, não tendo condição nenhuma, a Bíblia está dizendo que pelo fato de eles ser cheios do Espírito Santo, eles tinham alegria. Ô meu irmão, se está te faltando alegria em alguma área da sua vida, não procure alegria em realizações pessoais, em bens materiais. Não é errado você ter bens materiais e não é errado você comemorar. Eu fico muito feliz quando alguém consegue construir uma casa, comprar um carro, abrir a sua empresa. Poxa, eu fico muito feliz, eu oro para isso. Mas o que nos preenche é o Espírito Santo de Deus. O que nos faz ser felizes, alegres, é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa olha para o mensageiro e fala, o mensageiro não tem problema. Ao contrário, eu estou cheio de problemas. Mas pastor, o senhor está todo dia... Por causa do Espírito Santo. Não é minha carne, não é os meus sentidos, mas é o Espírito Santo que me realiza e faz com que eu viva na presença dele, no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Busque, vai numa igreja, procure ajuda de um homem de Deus, hein? Tem muito pastor de porco aí, cuidado, hein? Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro agora invocando o seu poder, para que todos nós possamos ser cheios com o teu Espírito Santo. Se alguém está com um copo com água, pessoal, eu não trouxe o meu, mas pode segurar que eu vou abençoar agora. Pai, coloca o teu poder sobre essa água, que essa pessoa segura em suas mãos, que seja abençoada agora, em nome de Jesus. Pode beber desta água.
Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoal, olha, que o bom Deus te abençoe e que nós possamos ter aí, possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que a sua semana seja abençoada. Obrigado por você fazer parte desse canal, um forte abraço, que Deus te abençoe.